Pensa só no fogo. Ele aquece, cozinha a nossa comida, foi o motor da civilização. Ao mesmo tempo, é uma das forças mais destrutivas que existem. Uma dualidade tanto, né? Mas o que exatamente, do ponto de vista da ciência, é o fogo? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Para a gente entender como combater o fogo, a primeira coisa é responder a essa pergunta: do que ele precisa para existir? E olha, é bem mais simples do que parece. É tudo uma questão de uma receita, com 3 ingredientes básicos. Então, vamos começar pelo comecinho. O fogo não é uma coisa, sabe? Ele é um evento. É a parte que a gente consegue ver de uma reação química bem específica. E o nome dessa reação é combustão. Pensa nela como um processo químico super acelerado que libera toda a energia que estava guardada em um material. E essa energia aparece para a gente como calor e luz. No fundo, é a matéria se transformando. O primeiro ingrediente dessa nossa receita é o combustível. E combustível pode ser quase qualquer coisa que queime: madeira, papel, gasolina, até certos metais. É a substância que vai ser, digamos, consumida na reação. Em segundo lugar, a gente precisa de calor. O calor é a ignição, a faísca que dá o pontapé inicial em tudo. Sem energia suficiente para começar a quebrar as moléculas do combustível, olha, simplesmente nada acontece. E para fechar o trio, o comburente. O mais comum de todos, de longe, é o oxigênio que está no ar que a gente respira. Ele compõe mais ou menos 21% da nossa atmosfera e é ele o agente que reage com o combustível para tudo acontecer. E quando a gente junta esses três, pronto, temos aí o famoso triângulo do fogo. O mais genial desse conceito é como ele é simples e ao mesmo tempo poderoso. Se a gente remover qualquer um desses 3 lados, seja o combustível, o calor ou o oxigênio, a reação para. O fogo apaga. Essa é a base de todo e qualquer combate a incêndios. Só que a história não termina aí. A ciência foi avançando e percebeu que para um fogo não só começar, mas continuar queimando por conta própria, tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. O triângulo, na verdade, não conta a história inteira. E essa quarta peça é a reação em cadeia. Funciona assim: o calor que a própria chama gera vai aquecendo mais combustível, certo? Esse combustível libera mais vapores inflamáveis, que se misturam com o oxigênio e queimam, gerando mais calor ainda. É um ciclo que se autoalimenta. E isso transforma nosso triângulo numa figura de 4 lados, um tetraedro. Ok, agora que a gente já entendeu a receita do fogo, vamos para um outro ponto super importante. Nem todo fogo é igual. E saber disso é fundamental, porque tratar todos os incêndios da mesma forma não só pode ser ineficaz, como também muito perigoso. Os incêndios são divididos em classes, dependendo do que está queimando. A classe A é para sólidos comuns, como madeira e papel, aqueles que deixam resíduos como cinzas. A classe B já envolve líquidos e gases inflamáveis, tipo gasolina ou álcool. A classe C é bem específica, equipamentos elétricos ligados na tomada, onde existe o risco de choque. E por fim, a classe D, bem mais rara, é para metais combustíveis, como magnésio e sódio. Saber essa diferença define a estratégia certa de combate. Um incêndio dificilmente fica parado onde começou, né? Ele se propaga. A grande questão é como? Como o calor consegue viajar de um ponto a outro? Basicamente, existem 3 formas. A primeira é a condução, que é a transferência de calor através de materiais sólidos. Pensa numa viga de metal esquentando de uma ponta a outra. A segunda é a convecção, que acontece com líquidos e gases. É o ar quente e a fumaça subindo, levando o calor junto. E a terceira é a irradiação. Essa é o calor viajando em ondas de energia, que podem incendiar objetos à distância sem nem mesmo encostar. Certo? Então, se a gente já sabe do que o fogo precisa para nascer e como ele se espalha, a lógica para apagar fica bem mais clara. Se para criar o fogo a gente precisa dos 3 elementos, para acabar com ele, basta tirar um deles do jogo. O primeiro método é o resfriamento. Aqui, o ataque é direto no lado do calor do triângulo. O exemplo mais clássico que existe: jogar água. A água é fantástica para absorver calor, então ela reduz a temperatura do combustível até um ponto em que ele não consegue mais queimar. Simples e direto. O segundo método é o abafamento. Dessa vez, o alvo é o comburente, ou seja, o oxigênio. Sabe quando uma panela pega fogo e a gente cobre com a tampa? É exatamente isso. A gente está cortando o suprimento de oxigênio, basicamente sufocando a reação. E por último, temos o isolamento. O nome já diz tudo. A ideia é remover o combustível da equação.
Se um botijão de gás está vazando e em chamas, a ação mais eficaz é fechar a válvula. Cortou o suprimento de gás, acabou o combustível. Sem ter mais o que queimar, o fogo simplesmente para. A gente viu que combater incêndios é pura ciência, mas a estratégia mais inteligente de todas é garantir que eles nem cheguem a começar. A prevenção é, sem a menor sombra de dúvida, nossa melhor ferramenta. E aqui está o ponto crucial. Estatisticamente, a grande maioria dos incêndios não acontece por acaso. Eles são consequência de atos ou condições inseguras. E o que isso significa? Significa que a maior parte deles poderia sim ter sido evitada. E as causas mais comuns são coisas do nosso dia a dia. Sobrecarga de aparelhos na mesma tomada, pontas de cigarro mal apagadas, vazamento de gás, uma vela esquecida. São riscos que, com um pouco de atenção, podem ser completamente neutralizados. Conhecer essas causas já é o primeiro grande passo para a segurança. E tudo isso nos leva de volta ao começo. O fogo não é destruição pura, é uma transformação. Como disse Lavoisier, o pai da química moderna, a matéria apenas muda de forma. Entender essa transformação é o que nos permite controlá-la. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Depois de entender a ciência por trás do fogo, a pergunta se torna inevitável. O ambiente em que a gente vive está realmente preparado? As medidas de prevenção estão em vigor? Parar para pensar nisso pode fazer toda a diferença. Até a próxima!